Olá, seja bem-vindo a mais um programa Discipulado na Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento Discipulado da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e você é meu convidado para essa série de estudos no livro de João, no Evangelho de João. E olha, hoje, na verdade, nós estamos concluindo essa série Jesus orou por você. Nós cobrimos nas últimas semanas, desde o capítulo 13 de João até o capítulo 17 de João, esses capítulos tão ricos, onde Jesus vai nos ensinar, vai nos mostrar. Na verdade, o apóstolo João está nos mostrando ali o que aconteceu nos bastidores daquele famoso último jantar de Jesus com seus discípulos, a última ceia. E ali nós temos recordado, registrado os diálogos, as falas de Jesus, o que ele ensinou aos discípulos ao redor da mesa naquele encontro. E hoje nós terminamos com chave de ouro no capítulo 17. Mas antes de mergulharmos aí no capítulo 17, eu quero rapidamente relembrar com você quais foram os objetivos dessa nossa série de estudos. A gente sempre procura fazer um material, preparar um material que seja relevante para você que está aqui nos assistindo pela Rede Super, você que está nos assistindo pelas redes sociais da PIB de Curitiba, seja Facebook, Instagram, YouTube. Vai se conectando, conecta e compartilha, se você está aqui no ao vivo, essa mensagem aqui com amigos, familiares. Se você está assistindo esse conteúdo gravado, compartilha aí com os seus amigos também esse conteúdo aqui que nós vamos estar estudando hoje. E você que é meu ouvinte da rádio, seja muito bem-vindo. Como é bom poder contar com a tua audiência. Que Deus abençoe a sua vida por meio aqui dessa mensagem de Deus. E lembrando para você dessa série que começamos algumas semanas atrás, um dos objetivos era podermos vivenciar esse ambiente da última ceia, né? Eu gostaria muito que esse conteúdo que trouxemos aqui pudesse te ajudar a perceber os sentimentos, o que estava acontecendo ao redor daquele momento tão crucial na vida e no ministério de Jesus, né? E que isso te ajudasse a perceber, aplicando para a sua vida hoje, né? Assim como Jesus estava preparando naquele momento os seus discípulos para enfrentar um dos momentos mais difíceis da vida deles, que era a separação do Messias, do Mestre. Jesus iria morrer dentro de alguns dias, e eles teriam a alegria também da ressurreição 3 dias depois, mas Jesus estava preparando eles porque Jesus não permaneceria com eles. Depois da sua morte, da sua ressurreição, a Bíblia vai dizer que Jesus passou 40 dias com os discípulos explicando sobre o reino de Deus, e Jesus subiu aos céus. Então, de certa forma, eles com certeza sentiram falta da presença, da liderança física, visível de Jesus entre eles. Mas Jesus os consola, como está evidente no capítulo 14 e no capítulo 16, de que Jesus enviaria um auxiliador, o Espírito Santo. Nós acompanhamos aqui com o obreiro Taylor, também com o obreiro Daniel Schmidt aqui nessa série, explicando esses capítulos para nós. Tivemos a alegria de ter o pastor Mateus Kalupniex explicando também o capítulo 15. Você pode conferir esse material todo no canal da PIB de Curitiba, também no canal do Movimento Discipular. Se você perdeu um dos episódios dessa série, eu te encorajo a ir lá e resgatar esse conteúdo precioso. Então, eu gostaria que você pudesse entender, assim como os discípulos entenderam, como encarar momentos difíceis na sua vida. Como perceber essa ação de Deus, te preparando para momentos difíceis, ou em meio a uma situação caótica que você está vivendo, e como que a palavra de Deus pode te dar subsídios, pode te dar força para viver essas situações. Eu espero que essa lição de hoje possa falar profundamente no seu coração a esse respeito. Outra coisa, eu gostaria muito de te desafiar a crescer ou ter crescido em algum aspecto prático da sua vida como discípulo de Jesus. Nós sempre procuramos produzir materiais que possam te ajudar enquanto discípulo de Jesus para crescer na sua fé, ou para que você compartilhe com outras pessoas que você está caminhando nessa jornada de discipulado
de evangelismo, amigos que você está procurando aproximar de Deus, sempre insights inspiradores nessa área é o que pretendemos trazer aqui com essas séries de estudo. E eu queria te desafiar a você tornar isso visual para você. Qual é a virtude, qual é o ensinamento que se destaca ou se destacou dessa série? Caso você esteja pegando aqui hoje a conclusão, eu te desafio a isso. Você terminar esse nosso tempo juntos aqui, tendo refletido, bom, de tudo isso que o pastor Daniel falou, o que Deus está querendo trabalhar na minha vida pessoalmente? Uma outra coisa que eu preciso destacar, ainda a quesito de introdução dessa nossa último programa, dessa série, é o tema central desses capítulos que nós abordamos aqui, do capítulo 13 ao capítulo 17. E a grande ideia que passa por esses capítulos é exatamente algo que eu já compartilhei com você agora há pouco. Como que nós podemos estar prontos para passar por grandes dificuldades na nossa vida com Jesus? Bom, é algo muito atual, não é verdade? Talvez você está me ouvindo aqui agora, você está me assistindo aqui agora e passando por uma situação muito difícil na sua casa, talvez uma situação financeira que está desestabilizando outras áreas da sua vida. Quem sabe com as pressões do seu trabalho, né, isso está afetando o seu humor, está afetando a sua vida, você está passando por momentos de grandes dificuldades, quem sabe um momento de luto, perdendo um ente querido, em meio a essa pandemia que já se arrasta há mais de 1 ano e meio conosco, né, como nós estamos sofrendo com as dores do luto, com as dores das perdas que estamos sentindo. Então, como enfrentar grandes dificuldades da vida ao lado de Jesus? Bom, se eu fosse resumir numa resposta simples, e aqui eu já estou resumindo para você o que foi essa série, te dando até um gostinho para que você possa voltar lá, assistir caso você tenha perdido um episódio, eu diria que isso se resume em permaneça em Jesus. Essa seria a resposta mais simples e nós fomos destrinchando isso ao longo dessa série. O que significa permanecer em Jesus? Como fazer isso em meio aos problemas? Capítulo 15, por exemplo, é tão rico nessa questão. Então, espero que você vá lá. Se você ficou curioso, acesse, assista, compartilhe aquilo que nós gravamos com muito carinho aqui para você. E é importante que você escolha caminhar com Jesus todos os dias para vencer as dificuldades. Elas vêm, elas vão. O versículo que antecede o capítulo 17, Jesus está falando exatamente isso. No mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso vocês podem ter paz. E é nessa tônica, nesse desejo de buscar a Deus, de viver a paz de Jesus, que nós nos aproximamos agora do capítulo 17, sem mais delongas. Você pode abrir a sua Bíblia aí em João 17. Esse é o texto da nossa reflexão de hoje. Agora, deixa eu te dizer o porquê João 17 é tão especial. Por que você precisa ouvir o que vamos tratar aqui com os seus ouvidos atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz? Bom, João 17 é o único capítulo da Bíblia em que todo ele é uma oração de Jesus descrita nas páginas das Escrituras Sagradas. Isso mesmo. Alguns teólogos vão chamar esse capítulo do Santo dos Santos. É como se a gente pudesse, e podemos, graças ao apóstolo João, entrar no meio do relacionamento entre Deus e Jesus e ouvir a conversa da Trindade. Fantástico, não é? João 17 é exatamente isso. É a oração de Jesus, nós chamamos da oração sacerdotal de Jesus. Quando ele orou pelos seus discípulos, quando ele orou por mim e por você. Por isso o nome dessa série, Jesus orou por você. Nós vamos cobrir esse versículo aqui hoje, quando Jesus ora por mim e por você. E por se tratar de um conteúdo tão especial como esse, comentaristas bíblicos vão dizer que nós precisamos sempre nos aproximar da palavra de Deus com reverência. Mas esse capítulo é um capítulo que devemos nos aproximar dele com um sentimento de
humildade, de reverência, de adoração, porque se trata de um dos ambientes mais santos que podemos ver na palavra de Deus, o relacionamento entre Deus Filho e Deus Pai. É fantástico o que vamos estudar aqui juntos. E sabe, interessante, né? Se você for pensar assim, puxa, eu queria muito saber o que Jesus conversava tanto com Deus. A gente vê tanto isso nas Escrituras, né? Jesus, ele modelava tudo que ele pedia para nós e para os seus discípulos, ele fazia questão de modelar com o seu estilo de vida. Então, isso acontece com o batismo, Jesus mesmo se batizou para dar o exemplo, isso acontece com a vida de oração. Jesus, ele tinha a oração como alta prioridade na sua agenda apertada de tempo, de ministério. Jesus teve 3 anos muito intensos de ministério, mas em nenhum momento ele abriu mão de ter intimidade e sua vida de oração preservada e cultivada. Está corrido para você hoje? Você que está me ouvindo, você está achando difícil achar tempo para orar, tempo para conversar com Deus? Bom, você pode saber que Jesus também tinha essa dificuldade. Jesus também tinha que lutar com a sua agenda, com os compromissos, com as responsabilidades para ter tempo de oração. Por isso que muitas vezes Jesus ia orar nas madrugadas. Ali era o jeito que Jesus achava para ter tempo a sós com Deus. Às vezes ele fugia, né, do meio da multidão para ter tempo a sós com Deus. E como isso é o cerne, meus irmãos, é o cerne do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ver isso aqui hoje. Então, nós vamos poder saber o que Jesus conversava com Deus, aprender com Jesus. Quais eram as prioridades dessa conversa? O que estava latente no coração de Jesus, no coração do Pai? Então, te convido para refletir comigo aqui hoje, tá? E eu quero começar, na verdade, olhando com você o versículo que antecede o capítulo 17. Então, se você precisa aí, dá uma olhada na página da sua Bíblia ou no celular aqui, você já coloca no capítulo anterior, João 16, 33. É uma espécie de introdução para essa oração também, que diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Você pode imaginar, eu gosto de imaginar, mas essa última frase como um brado de vitória, como um leão da tribo de Judá rugindo a sua vitória. E todo o que vamos assistir, o que vamos ver no capítulo 17 tem que ter como um pano de fundo, né, essa declaração de Jesus: eu venci o mundo. Nós estamos do lado vitorioso. E Jesus intercede ao Pai, pedindo para que Ele nos guarde e para que possamos triunfar juntamente com Ele no dia glorioso da sua volta. Vamos ler juntos? O capítulo 17, nós vamos começar aqui a caminhar aqui no capítulo 17. Eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 8 e chamar a tua atenção para momentos especiais aqui dessa leitura, ok? Acompanha comigo, João 17, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles a receberam
e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Bom, um dos meus versículos favoritos desse capítulo inteiro está aqui, nesse trecho. Eu quero destacar ele para você. E uma coisa, quando a gente vai estudar a Bíblia, quando tem os termos se repetindo de forma enfática, ali são alguns sinais de que aqueles termos são importantes para entendermos a mensagem da palavra de Deus. E olha só que curioso, alguns termos que se repetem aqui ao longo desse capítulo. Eu fui anotando aqui que a palavra mundo, ela se repete 19 vezes nesse capítulo. A palavra glória se revela, ela se repete 8 vezes. E olha que interessante, a palavra dar se repete 17 vezes, de alguma forma. Então é interessante ver como esse faz parte do que Jesus está querendo nos ensinar, do que ele está querendo diante do Pai, expressar o seu coração, expressar o seu desejo por aqueles que o seguem. Quais eram as coisas que mais apertavam o coração de Jesus ao pensar nesse momento de transição, ao pensar nesse momento de despedida dos seus discípulos? E nós vamos aprender aqui as prioridades do coração de Jesus. Eu anotei aqui alguns grandes tópicos. Jesus pede por segurança. Nós vamos explorar isso daqui a pouquinho juntos. Jesus também pede para que eles tenham alegria, paz, né, em meio às lutas e dificuldades. Jesus também pede muito por unidade. E Jesus termina essa oração lembrando ao Pai desse momento glorioso, do futuro glorioso que nós teremos com Jesus. Então aqui estão algumas prioridades, né? Se a gente pudesse dividir em macros, em assuntos principais aqui, nesse contexto de um relacionamento vivo com Deus. Não adianta você fazer um monte de coisas para Deus e não se relacionar com Ele. Você entende? Ao passo que fazer sem se relacionar é nulo, é zero para Deus, se nós estamos nos relacionando e fazendo, é exatamente isso que Deus espera de nós. Que o nosso relacionamento com Ele, assim como disse no capítulo do 15, que nós estudamos aqui junto, vai produzir frutos. Jesus usou essa ilustração, essa imagem da videira, para ilustrar bem o que ele está dizendo aqui. Olha, Jesus disse, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados comigo, vocês vão dar frutos. Ou seja, se vocês estiverem ligados nesse relacionamento comigo, as coisas vão acontecer. É impossível que não aconteça. Jesus vai te colocar em ação. Se relacionar com Ele. Eu conheço muita gente que tem uma vida muito envolvida na dinâmica da igreja, muito ativa. São pessoas maravilhosas, mas que a sua vida de intimidade, a sua vida de oração é limitada, é pequena. Se restringe a, às vezes, talvez, pedir a Deus as coisas que precisa para cumprir as ações que ela precisa na igreja. Mas sabe, intimidade com o Pai vai além disso. Você não se relaciona com as pessoas que são caras para você, que são especiais com você, só para pedir coisas, ou só para cumprir as ações do dia a dia. Se o seu casamento cair nessa rotina de os diálogos só envolverem as dinâmicas da casa, as rotinas da casa, você sabe muito bem onde isso vai dar. Isso vai dar num distanciamento emocional. E o casal vai sofrer mais e mais com brigas e conflitos. Porque existe um aspecto relacional no diálogo, na conversa, na comunicação. E a minha pergunta para você, olhando para esse texto como um discípulo de Jesus, ou até você replicar isso com a pessoa que você está discipulando, é: qual é a última vez que você parou para conversar com Deus fora do seu tempo habitual de oração? Ou simplesmente para elogiar Deus, para falar para Ele das coisas que estão no seu coração, sabe? Para sentar na presença dEle e admirá-lo e curtir a presença do Pai. Qual foi a última vez? Um dia, uma semana, um mês, um ano atrás? Aqui está uma ótima reflexão. Sabe, meus irmãos, Jesus ele coloca isso
essa forma de dizer, né, de explanar sobre isso de uma forma positiva. Agora, tem outro texto da Bíblia que ele é muito duro, se a gente olha por esse mesmo aspecto, que é o texto de Mateus, no capítulo 7, a partir ali do versículo 21. E olha só como é a mesma tônica, só que aqui a gente vê as consequências de quando não investimos nesse relacionamento com Deus. Mateus 7, 21 a 23, diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fazemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Que palavras duras de ouvir. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Você percebe que Jesus coloca aqui essa mesma tônica de João 17,3, mas aqui ele está mostrando o que vai acontecer. Caso você tenha sido tão envolvido no ativismo religioso, mas sem ter a sua intimidade com o Pai, sem ter uma intimidade transformadora, regeneradora, contínua com Deus. E por favor, eu não estou aqui para assustar ninguém, né? Qualquer crente em Jesus tem segurança do seu relacionamento com Deus. Se você é uma pessoa nascida novamente, você tem essa segurança de que Deus é um Deus de amor, que Ele não vai tirar a salvação dos seus filhos. Ele está aqui para presentear, para abençoar. Mas aqui serve um alerta. O seu relacionamento com Deus precisa ser maior do que as suas ações, atividades, envolvimentos na igreja e no reino de Deus. Faça do relacionamento de Deus a sua prioridade. Amém? Que fica uma lição preciosa desse nosso estudo de João 17. Mas nós vamos seguir adiante. Chegamos agora na sessão onde Jesus ora pelos seus discípulos. Eu quero ler com você do versículo 9 até o versículo 17. Acompanha comigo aqui esse segundo trecho de leitura aqui de João 17, versículo 9. Eu peço em favor deles, dos discípulos. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Olha só, eu quero chamar a tua atenção para alguns versículos, algumas lições aqui do versículo 9 ao 17. O tema central desse trecho é segurança em Deus. Você percebeu quantas vezes Jesus está pedindo para que Deus os proteja do maligno, os proteja da influência do mundo, para que Deus os conserve, assim como Jesus os conservou, santificado na verdade, enquanto estava com eles presencialmente. Agora o Espírito Santo de Deus os guardará e os conduzirá a toda a verdade de Deus. Agora, alguns destaques interessantes dessa leitura que, se você não prestou atenção, eu queria te mostrar. Olha no versículo 10, a importância que eu e você temos no plano de Deus. Gente, é
É incrível isso aqui. A gente vê como Deus pôde confiar tamanha responsabilidade para mim e para você. Não cabe na minha cabeça. Mas é aquilo que a palavra de Deus nos diz. Olha só, o versículo 10 diz assim: tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Olha o que isso quer dizer. A glória de Deus se manifesta no nosso meio por meio da minha maneira de viver a minha caminhada com Deus. Ela se revela na minha vida. Deus revela a sua glória por meio da minha vida. Deus revela a sua glória por meio da forma que você segue a Jesus. É um privilégio tremendo, não é? A gente saber que mesmo falhos, imperfeitos, do jeito que somos, mas toda vez que nós estamos seguindo o caminho da verdade, toda vez que nós estamos caminhando com Jesus, assim como diz lá em Coríntios, né, eu estava lendo esse texto esses dias, nós exalamos essa fragrância de Jesus ao nosso redor. Ele nos conduz em triunfo toda vez que estamos caminhando com Ele. Como é especial saber que Deus confiou isso a pessoas tão falhas como eu e você. Então a nossa oração, por isso que a gente se aproxima desse texto com humildade e fala assim: Senhor, misericórdia, me usa na minha pequenez. Mas eu quero sim revelar a sua glória a um mundo perdido. Revelar a sua glória a um mundo que não consegue te enxergar, mas consegue enxergar a minha forma de viver. Consegue enxergar a forma que eu trato as outras pessoas. Consegue enxergar a forma que eu lido com os problemas. Consegue enxergar a forma que eu educo a minha família. Que eu me relaciono com a minha esposa. A minha agenda, minhas prioridades, a forma que eu invisto os meus recursos. Isso o mundo consegue ver e que eles vejam a tua glória por meio disso. Que oração linda, né? Para fazermos enquanto discípulos de Jesus. Jesus, revela a sua glória ao mundo por meio da minha vida. Bom, outra coisa que faz muito sentido para mim, principalmente no momento de vida que estou vivendo com a minha família, Deus acabou de nos confiar uma missão muito grande como família, que é liderarmos uma frente missionária da nossa igreja, que é numa região da nossa cidade com o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E uma situação, uma região da cidade onde há muitos perigos de violência, de dificuldades. Agora, é interessante que, quando estávamos conversando com os nossos filhos sobre esse convite, sobre essa missão, a gente tem uma frasezinha lá em casa que nós falamos um para o outro para nos lembrarmos da segurança que nós temos em Deus. E a gente fala assim, né? Que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que existe. Não importa se o que está ao seu redor é perigoso ou não. Se você tem certeza que você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, saiba que o centro da vontade dele é o lugar mais seguro para se estar. Tinha uma missionária americana que ela foi uma das primeiras mulheres a serem enviadas para um campo inóspito na sua época, ainda no século XIX. Ela foi enviada para a China. E ela falava, olha, eu sou imortal até que Deus cumpre toda a missão dele na minha vida. Interessante, né? Como a gente pode ter esse rompante de fé e saber, olha, o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro. E se relacionar muito com isso quando Deus está pedindo proteção para os seus discípulos, né? Como diz o Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam, me amparam. Saiba que se você está no centro da vontade de Deus, você pode estar cercado de perigos, mas você está guardado pela poderosa mão de Deus, de onde ninguém pode te tirar. Tem uma música que tem falado muito ao meu coração, essa luta fala das minhas guerras, né? E ela fala, sim, eu luto as minhas guerras no ambiente de oração, e na refrão dessa música, né? Fala-se, olha, pode parecer que eu estou cercado, mas na verdade eu estou guardado pelo Senhor. E é exatamente esse o sentimento de alguém que está protegido por Deus, no centro da vontade de Deus. E olha, interessante o versículo 15, que nos mostra que Jesus ele não quer que nós nos isolemos do mundo. Não é essa a saída para um servo de Deus. Ele fala, olha, não peço para que o Senhor os afaste do mundo, mas que os livre do maligno.
Por muito tempo, em alguns períodos da história da igreja, a igreja ela se excluiu da sociedade, né? Na época dos monastérios, na época dos monges que iam morar no deserto, porque elas não queriam esses monges, essas igrejas, elas não queriam se poluir pela corrupção do mundo. Mas eu acho que esse não é o caminho pelo qual Jesus quer que nós vivamos a vida cristã. Ele não quer que nós nos reunimos só num clube de santos, que a igreja se torne um clube de santos onde ninguém que não seja do nosso estereótipo evangélico esteja ao redor, esteja na nossa comunhão. Na verdade, uma igreja viva vai fazer parte dela. E essa confusão de pessoas novas chegando, pessoas que não têm seu estereótipo ainda, né? Que não tem o seu linguajar evangélico e que essa pessoa, ela de alguma forma, ela vai causar algum distúrbio, algum contraste no ambiente. Então, quando eu olho para essa oração de Jesus falando, olha, precisamos estar no mundo com todo cuidado, sabendo que precisamos estar com essa postura de santidade. Mas o texto aqui vai nos dizer que Jesus nos envia ao mundo, não que ele nos retira do mundo. Nós devemos estar nos nossos lugares de trabalho, nos nossos lugares de estudo, nos nossos lugares de residência. Onde estivermos influência, precisamos influenciar com a palavra de Deus. Sermos exemplo. É no mundo que podemos influenciar. É no meio da escuridão que a luz brilha mais. Então faz sentido estarmos onde há necessidade. Com todo cuidado, para também não se abusar dessa fala e não cair nas tentações que o mundo oferece. Agora, olha só o versículo 18 e 19, que eu deixei eles destacados aqui para você, também vai aparecer aqui para você acompanhar, como é exatamente isso que eu estou falando para você, essa missão de envio de Jesus para um mundo perdido. João 17, 18 e 19 vai dizer assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. E olha, nós chamamos esses textos da Bíblia, como esse aqui de João 17, como textos da grande comissão. É interessante porque no livro de João se repete 2 vezes a mesma frase. Você vai ver essa frase aqui de envio de Jesus, aqui em João 17, e depois em João 20, 21, você vai ver basicamente a mesma essência do texto. E essa mesma ordem de envio de Jesus acontece nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Interessante como todos os discípulos que recordaram as falas de Jesus tiveram essa como uma das falas mais centrais do ensinamento de Jesus. O envio de Jesus, dos seus discípulos ao mundo, para que pudéssemos viver em missão, para que pudéssemos viver com esse senso de que realmente estamos aqui com uma missão para cumprir. E olha, meu irmão, se você está vivendo a sua fé, mas sem esse senso de missão, eu quero te exortar a acordar, sair dessa possível zona de conforto que você se encontra. Aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, nós estamos em meio a uma série de estudos do nosso pastor Pascoal, já há mais de um mês, onde ele tem intencionalmente, conduzido pelo Espírito Santo, chacoalhado a nossa igreja para servir, com várias mensagens, mostrando, olha, precisamos cumprir essa missão de envio, precisamos estar relevantes na sociedade, influentes na sociedade. Onde Deus nos colocar, é onde precisamos ter esse coração missionário. E olha só, fazendo uma relação do versículo 17 com o versículo 18 e 19 que acabamos de ler, existem aqui 3 aspectos que nos ajudam nessa missão ao mundo, para que possamos ir de forma santa, ou seja, de forma dedicada a Deus. Santo não é a ausência de pecado, não é isso que a Bíblia diz. Ser uma pessoa santa é uma pessoa separada para Deus. E como é que a gente vai em missão como pessoas separadas para Deus? Bom, primeiro que o versículo 17 vai nos dizer que a palavra de Deus nos purifica. E é assim que podemos conservar o nosso coração puro diante de Deus. Segundo,
que também vai nos dizer que seguir Jesus é o caminho para estarmos sempre em missão. Simplesmente siga aquilo que Jesus está colocando diante de você. Se relacione com Ele, entenda onde Ele está indo, o que Ele quer que você faça e junte-se a Ele nessa missão. E por último, obedeça o Espírito. Obedeça a essa voz do Espírito, essa voz de comando, essa voz de direção na sua vida. E aí você vai ver as coisas acontecerem, a missão sendo cumprida. E aqui eu quero introduzir a nossa última sessão aqui de estudo, com uma frase que me chamou muita atenção, do Warren Wiersbe. Você pode acompanhar comigo ela aqui. E essa frase diz assim, olha, uma das coisas que mais impressiona o mundo é a maneira como os cristãos se amam e convivem em harmonia. Eu quero que você pare um pouquinho para pensar sobre isso. E te dizer que as pessoas ao seu redor que não acreditam em Deus, elas ficarão pouco impressionadas ou fará pouca diferença para elas o tamanho dos nossos prédios religiosos ou a extensão da nossa erudição bíblica, do nosso conhecimento bíblico, né? Ou o quanto que nós temos de títulos e de mais coisas ou de tempo de igreja. Essas são coisas, irmãos, que de verdade elas não vão impactar a vida de um descrente a ponto de ele considerar a validade da mensagem do Evangelho. Agora, quando ele vê, na minha e na sua vida, aquilo que o mundo está mais desesperado para ver, que é amor e união genuína, e isso põe pontos de interrogação na cabeça de um descrente. Como é que esse irmão pode perdoar o outro dessa forma? Como é que eles podem viver de uma forma tão unida, tão sincera, tão alegre, tão leve, mesmo passando por dificuldades, por problemas? Esse foi um dos motivos da conversão de John Wesley, quando ele estava no meio de uma tormenta no mar, atravessando o oceano para ir para os Estados Unidos, e ele vê um grupo de irmãos moravianos tranquilos, adorando a Deus em meio àquela tempestade. E aquilo perturba o coração dele. Como eles poderiam estar tão tranquilos em meio a tudo aquilo que estava acontecendo? Uma comunhão, uma paz genuína. Olha, eu posso dizer para você, nós precisamos sim pregar a palavra de Deus com todas as palavras, mas algo que fala de uma forma, mesmo que as pessoas não queiram ouvir as nossas palavras, é quando amamos e servimos uns aos outros, como igreja, como família de Deus. E aqui vem a última sessão sendo introduzida, que é o versículo 20 ao versículo 24. Acompanha comigo ali, João 17, a partir do versículo 20, onde a palavra de Deus diz assim: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E aqui cabe a pausa para destacar que é exatamente esse versículo que deu origem ao título dessa série, a essa repercussão aqui dessas últimas semanas em torno desses capítulos da Bíblia. Jesus orou por você e por mim. Que especial, né? Tem uma mensagem, tem uma oração na Bíblia de Jesus para você, por você, pensando em você e em mim. Coisa maravilhosa. Versículo 21 vai dizer assim: e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina e que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Bom, deixa eu terminar aqui com o versículo 25 e 26 também a leitura. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso,
para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Então, eu queria brevemente ressaltar com você alguns aspectos aqui do versículo 20 a 24 em especial, porque tem muitas coisas bonitas aqui. Primeiro, isso que eu já destaquei, Jesus orou por você. Você pode aqui ler na Bíblia uma oração que ele fez para você, por você. E é interessante que ele fez um pedido para o Pai. Não te dá não te deixa encucado isso? Que Jesus poderia ter pedido qualquer coisa para Deus. Ele poderia pedir qualquer coisa por mim e por você. Ele poderia ter pedido por santificação, ele poderia ter pedido por coragem, ele poderia ter pedido para que nós pudéssemos ter toda a sabedoria para representar bem ele no mundo. Ele poderia ter pedido qualquer coisa para Deus. E qual é a única coisa que ele pede? Ele pede por unidade. Isso me faz pensar tanto na forma que nós vivemos igreja. Isso me faz pensar tanto na forma que eu me relaciono com meus filhos, por exemplo. Se você é pai, você está me ouvindo, talvez você se identifique comigo nisso. Mas muitos e muitos dias na minha casa, eu tenho 3 filhos pequenos, e em muitos dias eu tenho que pedir para os meus filhos uma só coisa. Tem muitas vezes que eu quero que eles façam só uma coisa. Eu falo assim, filhos, eu só estou pedindo uma coisa para vocês. Não briguem com os seus irmãos. Você deu uma gargalhada aí, né? Se você é pai, você sabe do que eu estou dizendo. Quantas vezes a única coisa que a gente quer é ter paz na nossa casa. É que os nossos filhos não fiquem implicando um com o outro e achando briga onde não existe. E esse ambiente todo que gera, estressa a casa, deixa a gente cansado de brigar sem necessidade. E olha, eu vejo esse mesmo pedido no coração de Deus. Talvez se Deus pudesse reunir todos os seus filhos à face da terra e fazer um só pedido, ele falaria, olha, eu vou pedir uma coisa só para vocês. Não fiquem brigando entre si. Sejam unidos. Sejam um. Saibam respeitar a diferença um do outro. Saibam admirar aquilo que vocês têm em comum. Vocês me têm em comum, né? Jesus poderia falar isso. E sabe, gente, é interessante porque Jesus ele destaca o porquê que ele está pedindo isso. Primeiro, porque isso tem um propósito. Versículo 21 deixa claro esse propósito. Versículo 21 diz que a nossa união é um testemunho eficaz para o mundo ao nosso redor. Ele fala que nós devemos ser um, para que o mundo reconhecesse que Deus o tinha enviado. Então é uma forma de mostrarmos ao mundo que Jesus realmente faz diferença na nossa vida. É assim como, de novo, voltando para essa ilustração do pai, ela é tão boa aqui, quando a gente está fora de casa com os nossos filhos e eles começam a brigar. E a gente se sente envergonhado, né? Quando a gente está subindo um elevador do nosso prédio e eles estão se pegando e brigando e tem um vizinho por perto. E quando a gente fica sós com eles, a gente fala assim, puxa, vocês não estão aprendendo o que eu estou ensinando para vocês? Parece que eu não educo vocês. Parece que talvez essas brigas, essas picuinhas no meio do reino de Deus, talvez se Deus pudesse ter esse papo de pai com a gente, nesse momento que ele vê uma briga, vê uma discussão, ele fala assim, parece que eu não educo vocês. Parece que vocês não estão ouvindo o Espírito Santo de Deus que une vocês. Porque uma segunda questão que ele fala, olha só o versículo 22, porque ele já nos deu o recurso para essa união. Exatamente. Olha, o versículo 22, eu vou fazer questão de ler aqui com você. Olha só, a glória de Deus é o recurso que precisamos para essa união. Versículo 22 diz assim, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Então, olha, Deus já nos deu o recurso para isso. É a sua própria glória, a sua presença entre nós. Então, é por causa do pecado no nosso coração. É quando estamos em rebelião ou em algum momento, né, nos dessintonizando. É tão leve essa sintonia, né, entre nós e o Espírito, mas quando nós nos dessintonizamos de Deus, a gente começa a achar briga. A gente começa a achar discussão. E aqui, quero terminar destacando para você o versículo 24. Essa oração tão linda de Jesus fala, Pai,
Deixa os meus discípulos estarem onde eu estiver, deixa eles verem o que eu estou fazendo. Deixa eles se juntarem a mim em missão. E sabe, meus irmãos, eu tenho pedido isso tanto a Deus. Fala, Deus, seja o que for, deixa a gente ver o que o Senhor está fazendo. Deixa a gente participar do teu mover no mundo. Deixa a gente participar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade. Agora, no caso da minha família, né? Deixa a gente participar do que o Senhor está fazendo no Parolim, um bairro da nossa cidade que nós estamos trabalhando como missionários. Deixa a gente participar, Senhor. Deixa a gente ver a sua glória sendo revelada ali. Como é especial poder se unir a Deus em missão. Sabe, Warren Wiersbe vem com mais uma frase que você vai poder acompanhar comigo aqui, muito interessante, que nos ajuda a concluir, na verdade, essa reflexão em cima da oração sacerdotal de Jesus. E o Wiersbe diz assim, ao revisar essa oração, você vê as prioridades espirituais que estavam no coração do Salvador. A glória de Deus, a santidade do povo de Deus, a unidade da igreja, o ministério de compartilhar o evangelho com o mundo perdido. Hoje, seria sensato nos concentrarmos nessas mesmas prioridades. Que tapa de luva, né? Meus irmãos, não tem dúvida de que essas devem ser as nossas prioridades. A glória de Deus é o motivo pelo qual nós vivemos e fazemos o que fazemos. Qualquer coisa que fizermos na igreja ou na nossa vida particular deve ser motivada para a glória de Deus. Nenhum outro motivo é digno da nossa ação. A santidade do povo de Deus, preservar essa santidade, caminhar em santidade, em pureza, essa deve ser uma prioridade. Meus irmãos, se nós estamos com um discurso religioso que não está alinhado à prática, é vazio. É vazio. Brigar na internet por causa de política, se não tiver recheado de amor, de respeito, sabe, de podermos discutir ideias, mas sem alfinetar um ao outro, é vazio. Não existe pureza nisso. Nós precisamos preservar a santidade do povo de Deus, a unidade da igreja. A unidade da igreja. Você viu hoje aqui o quanto isso é caro para Jesus, o quanto ele enfatizou isso. E como nós precisamos conservar a unidade nas nossas igrejas locais. Como precisamos estar unidos, respeitar as diferenças, amar ao próximo. E esse ministério de compartilhar o evangelho ao mundo perdido. Jesus não pediu para que o Pai nos tirasse do mundo, mas que nos protegesse do maligno enquanto a igreja avança. Mateus 16 vai pintar a igreja, Jesus naquele momento tão importante com seus discípulos, ele vai pintar a igreja, essa ideia, essa visual, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Interessante que essa figura é a igreja na ofensiva, é a igreja atacando e as portas do inferno tentando resistir. Mas muitas vezes não é assim que a gente vê a gente vê a igreja acuada. Não é essa a posição da igreja. A igreja precisa avançar. Nós precisamos avançar. Essa é a nossa missão. E eu quero terminar apontando para você um recurso também que pode continuar te abençoando nessa reflexão. Nós tivemos uma palavra de Deus, uma pregação maravilhosa aqui na nossa igreja algumas semanas atrás, onde o pastor Marcílio Oliveira nos trouxe uma reflexão com o nome Oração que Ecoa Diante de Deus. E nessa pregação ele abordou exatamente João 17, esses tópicos que nós conversamos aqui, e ele vai falar sobre a proteção espiritual que Deus nos dá, que Jesus pediu por nós, a santidade por meio da palavra, que Jesus também intercede por nós, a unidade que testemunha ao mundo e, por último, essa glória do porvir que Jesus menciona para nós. Bom, fica aqui mais uma dica, de um recurso que você pode usar para abençoar a sua vida. Se você quer caminhar mais próximo de nós aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba,
caminhar de uma forma mais profunda em discipulado, em vida em célula, vida como igreja, eu quero te convidar a você preencher esse link que vai aparecer aqui na tela para você também, pibcuritiba.org.br/Jesus. Você preenchendo esse link, nós vamos entrar em contato com você, nos colocarmos à disposição para caminhar com você e queremos muito ver Deus transformando a sua vida. Jesus orou por você. Você é alguém especial para Deus. Eu quero orar por você nesse momento e agradecer a Deus, porque nós podemos caminhar com Ele a cada dia. Caminhar em santidade, caminhar protegidos pela poderosa mão de Deus, caminharmos em unidade, se estamos vivendo, seguindo Jesus como discípulos dele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo da sua palavra. Obrigado porque ela sempre nos inspira. Senhor, talvez muitos dos meus irmãos foram relembrados dessa proteção poderosa que o teu Espírito nos dá. Talvez muitos dos meus irmãos aqui foram lembrados de que o Senhor não nos chamou para uma zona de conforto, para estarmos, ó Deus, numa posição de defensiva, numa posição inoperante, mas o Senhor nos chamou para uma missão, nos enviou em missão. Cada discípulo seu está trabalhando numa missão, Senhor, e que cada um de nós sejamos frutíferos na sua obra. Senhor, o Senhor nos chamou para a unidade, para que assim o mundo possa reconhecer que o Senhor foi enviado por Deus. E também, Deus, o Senhor já nos deu todos os recursos que precisamos, compartilhando conosco a sua natureza divina. Senhor, ansiamos o dia que essa oração se completará no porvir, ó Pai. E quando o Senhor virá nos buscar, ó Deus, para que possamos te conhecer plenamente, assim como somos conhecidos por Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.